enfatizou a necessidade with all people about our common home, and he adds, before it's too late. At Echo One, we believe that people of faith can play a special role in acreditamos que há pessoas com fé. In this webinar, we will explore. Nós vamos explorar a cristianidade, Islã e hinduísmo, como que podem ajudar nessa crise ambiental e trazer no discurso do meio ambiente o transcendente. Temos 3 pessoas que convidamos, que foram muito ativas nas próprias comunidades, na proteção da espiritualidade e no mundo do meio ambiente. Ashum Hali, da UK, da Inglaterra, ele trabalha na Inglaterra e no Irã. See him on the screen for a second. Okay. Ahead. From the US, we have Reverend. Dos Estados Unidos, temos John Chrysalix. Thank you very much. Decano. From the US, from the state of Maine, we have Reverend. E do estado de Maine, dos Estados Unidos. He's archdeacon and theological advisor on environmental issues. Ele é assessor de teologia no campo do meio ambiente ao Constantinopla. And again from the US, from New York. E dos Estados Unidos, de Nova York, com o Papatel, uma ONG hinduísta que trabalha com o cuidado com o meio ambiente. Ele também aconselha as Nações Unidas no campo de multifés. Também desenvolveu um documentário importante para a Conferência das Nações Unidas no campo do meio ambiente. E por último, membro também do Echo One. Eu trabalho em Viena, na Universidade de Viena, também na Faculdade de Teologia. Antes que a gente mergulhe na Laudato Si, eu gostaria de perguntar a cada um de vocês, de conhecer também pessoalmente, num aspecto pessoal, você pudesse compartilhar com a gente em 1 minuto, se puder, uma pessoal experiência do teu dia a dia, a relação com a natureza, como que é? Se você puder e quiser, fique aberto a nos colocar isso. Muito obrigado, é um grande prazer poder fazer parte desse programa, como amigo teu, mas também como ter herdado grande apreço pelo trabalho dos focolares. Tem 2 aspectos da natureza que me inspiram. The desert, which I've experienced in my homeland Australia, on Mount Sinai, deserto da Austrália, no Egito e no Grand Canyon, no Arizona. From my study of the earlier amor pelo deserto traz também meus estudos sobre meus pais e mães do Egito e da Palestina. O segundo é minha paixão pela água, especialmente o oceano, onde eu cresci na Austrália, onde eu levanto todo dia também em Maine, nos Estados Unidos. Isso tem água como algo que regenera, algo que inspira, e também sacramental e litúrgico. So over to you, Gopal. Thank you, Nino. It's a real pleasure to be with you and the Focolare family. Thank you. É grande prazer poder estar com você no Focolare, na família Focolare. Muito obrigado por me chamar para poder falar algumas coisas. The names of God. Eu tenho uma prática diária como hinduísta. That many Catholics may use, and I chant on those beads up to 2 hours. Como o terço dos
cristãos, a gente tem o chant. 10 to 15 years. Tem 2 horas por dia que eu tenho Years feito. ago, I had an Faz 10 a experience 15 anos where que eu I was tenho essa prática rest e in upstate New eu tive uma York experiência with some alguns anos colleagues, atrás. and I Eu was estava walking numa floresta no norte da my Nova York e eu estava caminhando pela floresta the connection e fazendo between o meu terço hinduísta, né? E nunca me veio a conexão and the forest of the world. das sementes do meu terço In that e moment, a floresta do mundo. I felt like I was connected E naquele momento through my foi chanting muito beat. místico. Eu percebi que eu me senti conectado por tudo através dessas sementes e a floresta. E então todos os dias quando eu pego o meu terço hinduísta e faço a minha meditação, eu faço também a gratidão às florestas e às árvores por tudo que eles fazem. Elas trazem o nosso oxigênio para a gente viver. Muito obrigado, muito frescor que você nos traz. Agora, Dr. Shimali, vamos ouvir dele. Muito obrigado, Nino. É um grande prazer também para mim poder fazer parte dessa discussão sobre o meio ambiente. A minha relação com a natureza tem uma relação profunda comigo mesmo e com Deus. Quando eu penso na natureza, automaticamente eu penso em algo que está próximo a Deus. Quando eu estou envolvido, tem grandes chances que a gente não vê a beleza na sua grandeza. E essa proximidade com Deus quando a gente está na natureza. Ao menos que as pessoas usem da arte, o talento da arte, para poder ainda sentir próximo a Deus. Mas na natureza você encontra isso sempre. Então, para mim, é sempre mais fácil ver a assinatura de Deus na natureza, na sua simplicidade, na sua beleza e confortante impacto que tem. Então, mesmo quando vem questões de comida, não somente o gosto, mas o aspecto espiritual de você se alimentar de verduras, de frutas. Quanto mais natural, mais espiritual. Muito bonito como a gente se inspira em tradições diferentes, está aberto ao espiritual nesse meio. Eu, pessoalmente, recentemente comecei a usar bicicleta. Eu vou de bicicleta para o trabalho e esses caminhos de ciclovias que eu faço pelo Danúbio diariamente me trazem algo para a alma, me alimentam antes de começar no meu dia a dia de trabalho. Muito obrigado. Vamos voltar agora ao Laudato Si. Em 24 de maio de 2015, o Papa Francisco trouxe a nós essa encíclica Laudato Si. Nesse documento, o Papa apela para um novo diálogo de como que a gente está moldando o nosso futuro. Numa abertura para uma conversação, um diálogo que inclui todos, desde os desafios ambientais que a gente está atravessando e os seus efeitos que estão nos trazendo. Um diálogo, uma conversa que envolve todos. Eu acho isso uma questão muito importante. Eu começo com o Shimali nessa questão. Eu te conheço há muitos anos, desde que eu estive em Londres, e eu sempre apreciei a forma com que você dialoga. E para mim, me parece, e para muitos aparece, que estamos chamados a estar juntos diante de desafios sem precedentes. Entre cristãos e muçulmanos, como você vê esses desafios diante da questão do meio ambiente? Qual que foi o legado da Laudato Si nesse sentido? Muito obrigado. O que eu acho que é importante é que, mesmo que os nossos diálogos e a nossa unidade pode não precisar de tópicos, nós temos desafios, porque como irmãos e irmãs, não precisamos de motivos extras para estarmos juntos e sentir-nos unidos, não que
mas em momentos de pressão e de necessidade, os membros das famílias percebem que existe uma necessidade mais emergente, urgente de estar trabalhando juntos. E Papa Francisco, nesse documento, talvez o ponto é que nós precisamos de duas coisas. Precisamos de conversação, precisamos de conversão. Conversação no sentido que a gente precisa falar sobre isso com muita honestidade e abertura, sem colocar culpa num ou no outro e sem jogar a responsabilidade sobre um e o outro. E todos têm que ver o que nós temos que fazer para poder preservar a natureza e melhorar a situação de condições. Não somente no aspecto de necessidades práticas, mas como profundas convicções religiosas, porque nós sentimos muito responsáveis de tudo aquilo que pertence a Deus, e a natureza pertence a Deus, e nós temos que nos sentir responsáveis para com isso. Então, independente, a gente tem esse preocupação, a gente tem essa preocupação com qualquer ser humano, mas de modo religioso em particular. A gente tem que trabalhar juntos, a gente pode trabalhar juntos e juntos apresentar uma forma que a gente testemunhe como que nós, de fé, pessoas de fé, podemos trabalhar juntos numa unidade máxima para a preservação da natureza. E eu acho que esse é triste. É uma pena que só pela pressão a gente é chamado, pela força de Deus ou da natureza a se unir. Mas agora nós, até pessoas que não pensava em diálogo como prioridade, agora todos devem perceber que se tem alguma solução, é só se a gente trabalhar junto. Então, acho que isso é uma grande área para a gente trabalhar juntos como comunidades de fé. Muito obrigado. Eu gostei muito desse link que você fez entre conversação e conversão, que a gente não pode conversar se a gente não está disposto a mudar. E a ecologia a crise ecológica está nos trazendo isso. E o coronavírus? O coronavírus chegou. Nossa vida mudou nos últimos meses. A gente acordou diante de um mundo frágil, tristemente. E a gente percebe que o futuro da humanidade está ligado muito com a nossa casa comum. E os desafios ainda continuam. E a gente ainda não tem as respostas. Então, líderes religiosos têm se falado nessa questão da casa comum, em particular o Papa e o Patriarca Bartolomeu tem, nos últimos 3 décadas, In his message for the World Day of Creation last 1st of September 2020, nesse último dia pela Terra, the environmental activities of the Ecumenical Patriarchate are an extension of its as atividades do patriarcado está ligado à consciência eclesiológica do patriarca. A vida da igreja está ligada à ecologia. Acho que essa frase, a vida da igreja está ligada à ecologia, é uma frase forte. E gostaria de levar isso ao Dr. Krista Vicks. Algumas pessoas argumentam que a igreja não deveria se preocupar com a ecologia, com justiça social, mas manter seu foco na questão espiritual. Krista Vicks, você é responsável pelo patriarcado ecumênico em questões ambientais. Eu não consigo pensar numa pessoa melhor para poder encarar essa pergunta. Como que você encara essa provocação? Nino, first of all, I want to follow up on... Nino, eu gostaria primeiro trazer algumas coisas que o Dr. Shimali trouxe. Eu estava pensando ontem à noite num outro webinar, uma coisa boa que fez o
O convite foi trazer as pessoas mais unidas, iniciativas que a gente não teria participado se não tivesse se tivesse necessidade de presencial. The success of an event, but I was thinking last night of the word conversation. Estava pensando na questão da palavra conversação e na pergunta na palavra conversão. Eu gosto de abrir as palavras e tentar descobrir o que tem por trás, que foram de repente escondidas por séculos. E foram endurecidas, a gente perde o sentido intencional inicial de uma palavra. Mas conversão e conversação tem um senso de se enjoelhar diante de um ao outro, e se ajoelhar diante de um e outro. Isso é parte do diálogo, olhar para com um ao outro, conectar um com o outro. E a segunda coisa, sempre voltando ao Dr. Shimalho, que ele falou, que foram tão interessantes e importantes, é que o ambiente que eu acredito, que a criação que eu acredito nos traz juntos, nos aproxima, numa forma que religião e raça e política e economia, não. Nós podemos ou não podemos compartilhar de valores religiosos ou políticos, convicções políticas iguais, mas a gente compartilha o ar que a gente respira, o solo que a gente pisa em cima. Existe uma forma que o ambiente, que Deus, através da sua criação, nos ensina sobre unidade, do que a gente poderia sozinho. Com relação a teólogos e igrejas e pessoas com questões do meio ambiente, justiça social, a minha abordagem é simples. Em muitos caminhos, é muito bíblico, é profundamente bíblico, porque a mensagem do evangelho, da teologia, da espiritualidade tem que ser traduzida. A mensagem do livro precisa ser traduzida em práticas. E isso não são meramente questões românticas de uma realidade. Não. A gente precisa se converter, como disse o Shimali, para que esses aprendizados reflitam a mesma realidade, como a gente diz nas orações, na terra como no céu. O problema que a gente tem é não a resistência se Deus existe ou não, ou se existe um ser maior ou não. O grande problema é aceitar a implicação profunda de que Deus criou o mundo como bom. E nós somos chamados a preservar o bom, que não nos pertence, mas que a gente deve cuidar e ser compartilhado entre as gerações. Eu poderia simplificar isso ainda mais. Se todos os cristãos, ao menos, lessem as mesmas escrituras e sem colocar nossas conspirações e todos os evangelhos colocam em relevo a interpretação de Cristo do livro de Isaías. No templo, Cristo diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me levou a libertar os escravos, a dar visão aos cegos. Mas o problema é que a gente vê o cego ou escrito ou como opressor, oprimido, como outras pessoas, mas a gente deveria abraçar essas limitações, porque somos nós que somos chamados a observar nossas obsessões, nossos hábitos, nossas compulsões. E eu honestamente acho que é por isso que as pessoas resistem a cuidar, a vocação de viver com mais simplicidade, porque existe muito que está em jogo. É muito mais fácil negar o meio ambiente e os problemas climáticos. Mais recentemente, em Roma, nessa semana,
A crise ecológica não é um problema ecológico, político, ou científico, ou tecnológico. É fundamentalmente uma questão teológica, religiosa e espiritual. Só pode ser endereçada de forma completa quando as pessoas começarem a perceber que, como Shimali disse, que essa perspectiva mais ampla do meio ambiente é uma questão religiosa e espiritual. Nós estamos utilizando e trabalhando, explorando de uma forma desumana, porque a gente falhou em ver como um presente de Deus. A não ser que a gente veja o mundo de outra forma, a gente vai continuar trabalhando com sintomas e não com as causas. A forma com que a gente vê a criação de Deus é a forma com que a gente vai em última análise, tratá-la. Muito obrigado. Gosto muito da ênfase que você coloca em voltar a raízes dos problemas e as crises do meio ambiente. Descobrir como um dom, o presente de Deus. É uma sabedoria, a gente cuida daquilo que a gente ama e a gente ama aquilo que a gente considera valioso. Então, isso pode resolver o problema da crise ambiental. E nisso a gente acredita que EcoOne, pessoas de fé, podem fazer ter um papel importante nesse necessidade de mudança. Eu gostaria de trazer nesse ponto com o Mr. Paten. Você esteve no teu trabalho com os hinduístas, da tua comunidade. Você também trabalhou com as Nações Unidas em um conselho de multifé. O Focolare também está lá, sentando junto nesse conselho com a sua ONG, New Humanity. E você esteve contribuindo com isso. Qual que é a tua experiência e qual é o específico da tua contribuição e a contribuição da fé pode trazer a esse contexto? Nino, muito obrigado por essa grande conversação. Tem sido fantástico ouvir as respostas até agora. A partir do ponto anterior que se falou, existem alguns pontos que a fé pode oferecer e que organizações de fé podem organizar. É uma oportunidade, é uma possibilidade de transformação. A primeira coisa é que nós precisamos dar espaço diante daquilo que a gente fez ao mundo e dar consolo àqueles que estão sofrendo espiritualmente ou materialmente e diante de tudo isso que está acontecendo. A gente precisa transformar essa dor em algo positivo e trazer esperança para que as coisas possam melhorar. A gente agora sabe que existe uma grande pesquisa diante dessa crise ambiental e a fé e religiões podem oferecer algo a outras instituições que não podem. O segundo ponto, e aqui dialoga com essa questão com as Nações Unidas, o que a gente está fazendo com as ONGs, oferecer uma nova forma, nova lista de valores. A gente perdeu o caminho, perdeu a essência do que significa ter uma vida boa. A gente sabe que a gente percebeu, a gente liberou o crescimento econômico, e isso tem sido muito bom para algumas pessoas, mas isso tem sido em detrimento do planeta. Então a gente precisa se entender que estamos todos interconectados com todas as vidas e que a gente tem uma responsabilidade em cuidar um do outro. E isso é importante para todas as tradições religiosas do mundo. E o capitalismo, o consumismo, esses valores se perdem. Então, as crises que a gente está, essas crises ecológicas que a gente está, Einstein disse que a gente não pode resolver um problema com aquilo que causou o problema. A gente não consegue resolver o problema ecológico com a mesma problema, o que causou esse problema. A gente precisa de uma nova abordagem. Acredito que as religiões do mundo talvez seja um setor que melhor pode oferecer uma nova
uma nova panorâmica, uma nova abordagem do que é viver uma vida boa, que a gente pode viver em harmonia com o mundo natural. E é isso que a gente tenta fazer, nós que estamos ativos ali nas Nações Unidas como religião, e a gente tem o desenvolvimento, objetivos do milênio, né? Mas vamos olhar a sabedoria que entrou ali e como que a gente pode fazer aquilo relevante para o mundo e aplicável para o mundo. Como você disse recentemente, a gente, com WWF, com 60 organizações, a gente pediu para governantes e autoridades religiosas a criar planos de decênios, de 10 anos, para a gente renovar o mundo natural. E isso é uma responsabilidade nossa nesse momento, a gente trazer à frente essa voz, essa sabedoria que pode remoldar tudo assim que a gente vai passando também pela pandemia para uma nova realidade. Brilliant, Gopal. And brilhante. Eu sou um cientista também, mas estou convencido profundamente daquilo que você falou, que a ciência sozinha não é o suficiente. Não é o suficiente a tirar a gente dessa crise, a gente precisa de sabedoria. E nesse sentido, a Laudato Si traz uma passagem muito importante que eu gostaria de ler, parágrafo 12, diz assim: mais do que um problema vai ser resolvido, é um caminho belíssimo a ser contemplado, o mundo. E eu acho que isso é um pouco que você está nos dizendo. Eu gostaria agora de trazer o foco para o impacto que o documento da Laudato Si tem tido nos últimos anos. A encíclica tem feito um grande impacto na Igreja Católica, mas talvez o mais interessante, na minha opinião, teve o seu aspecto ecumênico. No mesmo período da encíclica Laudato Si, seu lançamento, os outros lideranças religiosas hindus fez um pronunciamento nesse sentido, uma carta rabínica islâmica, fizeram todos discursos e pronunciamentos nesse sentido da Laudato Si. Como foi recebido esse documento da Laudato Si no seu ambiente, na tua religião? Yes, thank you, Nino. I think that Obrigado, Nino. Eu acredito que emphasis for me is on the ecumenical. A ênfase para mim é na questão ecumênica, o impacto ecumênico dessa encíclica. I think it's important to emphasize that one of the more Eu acredito significant que é importante enfatizar is que o often aspecto mais importante, um dos mais importantes, que muitas vezes é esquecido na Laudato Si, é que não só tanto é uma questão, concepção óbvias do meio ambiente, mas essa profundidade ecumênica também. Eu fui abençoado para fazer parte dessa encíclica no momento em que ela foi lançada oficialmente, que ela foi lançada, inclusive, em conjunto, pela primeira vez na história, pelo Papa e pelo nosso Turkson e pelo Patriarca. Além desse momento histórico, a encíclica em si faz grandes menções a outros grupos religiosos, em particular. Então, como a gente tem dois grandes líderes, o patriarca, que está trabalhando nisso há muitas décadas, e o Papa, que tem uma influência global, e pode trazer a emergência desse que isso é crucial. Isso não é um acidente. A religião não necessariamente transforma as pessoas, mas mobiliza as pessoas. A política não pode fazer isso. A política, ela pode, normalmente, dividir pessoas, enquanto que a religião tem uma capacidade de influência enorme no mundo. E, nesse sentido, a amizade entre o Papa e o Patriarca, Bartolomeu, isso não é coincidente, é providencial. É uma amizade que prescinde
a encíclica, moldou a encíclica e continua após. E está sendo de grande importância também com o encontro do Papa com o Patriarca ontem. E foi uma amizade tangível com o Dia Internacional de Oração pela Natureza e pelo Meio Ambiente. Isso o Papa abraçou um ano depois do Laudato Si. Depois de 2 anos do Laudato Si, o Papa e o Patriarca, pela primeira vez, fizeram uma encíclica em conjunto. O segundo aspecto que eu também sublinharia diante do impacto em outros cristãos, em especial os ortodoxos, é a sua ênfase, muito sublinhada pelo Patriarca, no fato que consciência ecológica fazem parte da missão cristã. Conversão ambiental não é algo, um apêndice à nossa vocação cristã, não é uma coisa interessante, uma relações públicas, uma experiência de relações públicas, é realmente a essência da fé cristã. Eu gostaria de cotar, de falar citar o que o Patriarca colocou no dia 1º de setembro, e as suas colocações colocou. A vida da igreja é ligada à ecologia. Os sacramentos da igreja, a sua vida comunitária, o dia a dia dos seus fiéis geram o respeito e máximo à criação. A sensibilidade ao meio ambiente não emerge da crise. O empenho pela crise está ligado à essência da nossa fé. O respeito à natureza e à criação está ligado à essência do cristianismo. E contra isso é uma ofensa ao Criador. Isso vai à gênese dos cristianismos. Thanks very much. There are so many points. Muito obrigado. Tem tantos pontos interessantes que se ecoam aqui na EcoOne. Essa ênfase que você coloca é um mandato, é uma obrigação de nós como cristãos. A gente está diante do nosso futuro, em nome das plantas, das pedras, dos animais, e não somente a humanidade, mas protegemos todos os seres vivos que estão conectados, todos a matéria. E também no ponto de vista da religião. A religião tem a força de falar profundamente com as pessoas. E como americano, você percebeu isso também, que a religião pode nos unir. So I'd like to ask now Gopal how the Laudato Si. Gostaria de perguntar a Gopal como que a Laudato Si tem sido recebida no mundo hindu, que é um mundo muito variado também, colorido. Obrigado, Nino. Eu vou dizer que, no meu ponto de vista, eu trabalho com hinduístas, não só na América do Norte, mas na Europa, em parte da África também. Eu vou dizer que a média dos hindus não estão cientes da Laudato Si, não conhecem, não se familiarizaram, basicamente porque os hindus, instituições hindus, não têm colaboração direta com a Igreja Católica, nem em nível regional, nem global. Então, não está amplamente divulgado para os hindus, mas existe um significado do grupo, sim. E quando eu falei com esse grupo, o que eu escuto deles é grande recognição e o alcance da Igreja Católica e a sua habilidade de mudar narrativas e trazer as pessoas, a encorajá-las a agir. Como a gente tem mencionado aqui. Então, quando eu falo com os hindus, o que eles percebem é que eles veem o Papa como alguém que é forte, alguém que é corajoso, que está colocando claro que tem que ser, diante de todas as dificuldades,
Nós temos que very cuidar da seriously, nossa casa and comum they e appreciate que o catolicismo tem que levar isso a sério. Eles apreciam essa força do Papa. Eles sabem que, como líder religioso, tem que manter a tradição, mas tem que se adaptar diante da realidade que muda. E eles apreciam muito isso na Laudato Si, que desafia o status quo em muitos aspectos, em muitos meios, e trazem muito incômodo para algumas pessoas, mas a gente fica na zona de conforto e isso traz muitos problemas. A gente tem que sair da zona de conforto. Então, eles são muito agradecidos a trazer à frente essa fronteira, não só católicos, mas também todas as pessoas de diferentes fés, a fazer melhor quando se trata disso. Então, eu diria que essa é a grande feedback que estou tendo dos outros hindus, uma grande apreciação, uma gratidão ao Papa. Fora da religião, mas também nas Nações Unidas tem um grande impacto. Eu não consigo pensar em nenhum outro documento que teve tanta influência na negociação de meio ambiente do que a Laudato Si. Então, eu pessoalmente percebo que a Laudato Si tem uma profunda, talvez até maior influência no mundo não religioso. Isso é muito interessante de ouvir que a Laudato Si tem criado tanto espaço para diálogo, para encontro. Por último, eu gostaria de ouvir o Shimali. Qual a reação no mundo islâmico? Eu vivi num país islâmico por alguns anos e tem muitos aspectos que ressoam com a tradição islâmica. Talvez é a primeira encíclica que cita um poeta islâmico no seu documento oficial. Qual foi a tua impressão da Laudato Si? Nas últimas décadas, muitos acadêmicos têm trabalhado nos congressos de como, por exemplo, dissertações e teses têm sido feitas sobre o meio ambiente. E qualquer pessoa que esteja envolvida em pesquisas tem consciência e bastante conhecimento desse documento. É interessante que é dos documentos excepcionalmente endereçados a todas as pessoas, não só aos clérigos, aos leigos cristãos, mas a toda a humanidade. E, nesse sentido, todos sentem refletidos e representados nesse documento. E eu concordo com not maybe average people, Muslim on the street. Não muitos muçulmanos na rua conhecem, mas as pessoas que estão na área estudando, sim, estão cientes desse documento e apreciam muito, assim como foi dito anteriormente pelo hinduísta. Então, dos documentos últimos no campo do meio ambiente, esse é um dos mais importantes. Eu gosto dessa oportunidade, como de hoje, de trazer mais atenção ao fato que as nossas comunidades possam estar atentas a esse documento. Muito obrigado, Shimali. Me parece que Laudato Si tem emergido como uma plataforma de uma nova aliança entre as religiões e que essa conversação tem nos feito perceber que, assim como foi colocado, que é uma visão espiritual, a valor espiritual da natureza. A gente acredita, né, Kuan, profundamente de que no empenho diário para poder enfrentar a mudança climática, a gente precisa de algo mais profundo para nos motivar as pessoas para tirar a gente dessa crise. A ciência e a tecnologia são claramente muito úteis, mas sozinhos não podem resolver o problema ecológico, o problema ambiental. É necessário trazer recursos que vai além do intelecto humano, que não é capaz de mostrar qual é o caminho que a gente quer trilhar como humanidade. A religião e a Laudato Si
pode ser essa motivação que é tão necessária, um aspecto antropológico, espiritual, uma conversão antropológica e espiritual, como o senhor falou no início, para poder trazer uma nova cultura. Eu gostaria de perguntar a cada um de vocês uma última e final pergunta. Qual é o valor da natureza? O que é a natureza na luz da tua vida religiosa e espiritual? E qual é e como que pode influenciar no comprometimento ambiental na tua comunidade? Again, if I'm to follow on with what I mentioned, our principles, our teachings, nossos princípios, nossas aprendizagens, quando são traduzidas em práticas, quando a nossa oração ecológica é mudar da periferia de uma teologia abstrata para o centro da prática de vivências, se a nossa espiritualidade deve ser encarnada, eu diria, tem 3 modelos complementares para poder estar diante do cuidado com a natureza, na criação de Deus. E isso tem sido vivido pelos ortodoxos. O primeiro é o módulo bíblico, que é crítico aqui. O modelo que as igrejas que estão em solidariedade com os mais vulneráveis do corpo de Cristo. A gente tem que estar do lado dos mais vulneráveis, aqueles sem voz. Que, de acordo com São Paulo, em Roma, os romanos estão à espera da liberação das crianças de Deus, porque faz parte do nosso corpo aqueles que são os mais vulneráveis e que estão esperando por libertação. Assim como o Deus de Israel, que ouviram o grito dos mais pobres no Êxodo, no livro de Jonas, Deus também ouve o silêncio, grito da terra hoje. Deus escuta a terra, Deus atende a terra, Deus vê o detalhe, até os mais simples pó. O segundo módulo é o ascético. Aqui, ascética, renunciação, conversão. Renunciamento significa renunciar e aprender a compartilhar. Então, renunciar significa uma questão social. Soltar, desapegar, não manter muito, não possuir mais do que o suficiente. Isso nos lembra que a gente tem que ter respeito por aquilo que a gente consome. Viver simplesmente, renunciar para que os outros vivam com simplicidade. Conversão, uma forma de confessar que a gente ainda não converteu-se. Você lembra que o patriarca Bartolomeu falou sobre o abuso do meio ambiente como algo pecaminoso, assim que também trouxe a Laudato Si. Então a gente perceber que a gente foi centrificado no nós mesmos e que a gente precisa mudar, então renunciar e se converter. E terceiro, responsabilidade. A escolha que a gente tem que fazer. Renunciar a tudo que a nossa mente pensa e já pensou, e perceber a nossa capacidade de desgastar as coisas, mas que a gente é capaz de amar o nosso Criador. Então, bíblico módulo, asséptico, módulo asséptico e o módulo sacramental. A gente, no sacramental, percebe que nada é neutral. Nada é profano. Tudo é criado por Deus. Tudo é amado por Deus. Deus é na constituição do que é o mundo. Se Deus é retirado, se a gente retira Deus do mundo, então o mundo vai entrar em colapso. Essa é a profundidade do sacramental, do módulo sacramental. Brilhante.
Tem muitas coisas. 3 R's, então. Renunciar, se converter e responsabilizar-se. A gente tem que realmente fazer grandes conversões que na minha alma tocam e que eu preciso mudar. E aí isso chama a responsabilidade também. Então a gente vai adiante agora. Eu quero ouvir Gopala sobre como que isso no hinduísmo vem, como vem à tona no hinduísmo o valor da natureza. Obrigado, Nino. Ouvindo o que foi falado por Father, é justamente o que eu ia falar também. Então, pouco que se conhece sobre o hinduísmo, mas é muito parecido, é muito próximo, existe tanta coisa em comum. São ênfases diferentes, línguas diferentes em diferentes partes do mundo, mas é muito em comum. Uma chave importante de compreensão do hinduísmo é toda a vida é igual e sagrada. Isso é um ponto fundamental do mundo hinduísta. Isso não só para humanos, mas para a formiga, o tigre, a floresta, a árvore. No ponto de vista espiritual, são iguais e sagrados. E toda essa vida é animada por Deus. E esse simples, mas profundo ensinamento é que nós temos que tratar com respeito tudo. Nos olhos de Deus, tudo é sagrado. E no sânscrito, na linguagem sânscrita do hinduísmo, esse ensinamento se chama Samadarshana. Samadarshana significa visão igual para todas as vidas. E como que a gente aplica isso? Se a gente vive com essa visão, a gente trata tudo com respeito e não tem como a gente explorar outros. Quando a gente valoriza algo, a gente dizia, a gente não faz mal a essas coisas. Então, se a gente vê o valor das vidas, a gente não vai machucar essa vida. Isso tem que ser estendido às plantas, aos animais e até mesmo à terra mesmo, a terra, o globo. A gente chama o globo mesmo, a terra, como uma deusa, Devi. Então, não devemos fazer a mãe terra ou a deusa da terra mal, nenhum. Uma coisa que é importante a gente também colocar aqui é que em muitos caminhos a nossa sociedade atual coloca o ser humano em cima de toda a sociedade. E isso tem nos levado a um pensamento de que a gente pode fazer o que a gente quer sem nenhuma repercussão, sem nenhuma responsabilidade, como a gente tem falado. E isso nos leva à extinção dos animais, dos biodiversidades, do ar, do oceano, etc. O hinduísmo que está pedindo com esse ensinamento de igual visão de Samadarshana é a gente ser humilde e perceber que Deus criou tudo na Terra. E cada estilo de vida na Terra tem um direito à vida, um direito a existir. Nós não temos o direito, como seres humanos, direito de interferir com a existência de nenhum tipo de vida. Eu gostaria de compartilhar isso, porque isso foi já compartilhado antes e tem algumas pontos de convergência. Isso ressoa muito. Muito obrigado. Esse senso de humildade, de conversão, essa imagem que você dá de que a Terra é um ser vivo em si, dá o senso de que tem um abraço global. E que muito frequentemente a gente se coloca muito distante entre criação e nós mesmos, e a gente tem o intelecto que é muito especial, mas não pode ser algo que divide. Shimali, eu gostaria de chamar nisso. Terminei minha tese em ciência e religião e começo a ver, assim, tem muitos pontos em comum do cristianismo e islamismo. Gostaria de ouvir a tua visão.
Toda a criação é sagrada. Has O Corão, o Alcorão, tem um grande respeito ao fenômeno da natureza. Alguns capítulos do Alcorão for example, we have the chapter the bee, we have chapter the ants. tem um capítulo que se chama a abelha ou o elefante ou a vaca. É muito interessante perceber que quando a gente quer swear by God, we say wallahi, billahi, tallahi, we swear by God. But a gente promete em nome de Deus. A gente fala em árabe. Time or space. For example, we have this chapter of the fig. God says, "Watina was zaytuna was." Tem capítulo do by the fig and the olive and the Mount Sinai, or by the portions of time, like that, by dawn, by noon, etc. So, nature is very much part. A natureza é muito parte and part of das nossas escrituras. E da nossa espiritualidade também. E é por isso que eu digo que no início é muito parte da nossa relação com Deus. Está preocupado com a natureza. Indo para lugares naturais, floresta, montanhas, ou ao lado de um rio, ou num deserto, um dia ou noite, embaixo de nuvens ou um céu limpo, ouvindo os sons que vêm da natureza, os pássaros cantando, as folhas caindo. É incrível como tudo isso, todos os diferentes elementos da natureza, todos eles têm impactos confortáveis e trazem boas energias para nós. É um sinal da harmonia na criação de Deus, quando a gente está abrindo nós mesmos e respeitando a criação, aí a gente internamente se sente em paz, não apenas no nosso corpo, mas faz bem também para a nossa saúde mental e psicológica. A gente precisa se abrir para a natureza. Eu me lembro que uma vez um dos meus professores falou que um filósofo contemporâneo tem uma região que é envolvida por desertos e tinha um acadêmico que viu, ele estava chorando diante de algo que ele estava vendo e porque os outros ficavam, por que você está chorando? Ele disse, a beleza disso é muito forte, é comovente. Você vê Deus trabalhando aqui. Our inner self would be certainly helped by being in nature. And I hope that we can estar próximo de Deus, estar próximo de nós mesmos. Isso nos traz mais próximos da natureza. And likened to our mother is introduced as our mother. So we have a terra no Islã é como nossa mãe. A gente tem uma mãe biológica, a gente também tem uma mãe física, que é a terra. E você só consegue entender o significado disso se você sabe quão importante é a posição de uma mãe no Islã, até o ponto de que o profeta diz, o paraíso está sobre os pés das mães. Então a terra é sua mãe. Da mesma forma que Jesus disse, quando ele nasceu, uma das coisas que ele disse como novo recém-nascido, Deus me pediu para ser carinhoso com a minha mãe. Nós precisamos aprender a ser carinhoso com as nossas duas mães. Uma imagem forte essa. A gente já sabe isso, mas tem tanta riqueza depois que você disse. A terra ser mãe. Estamos chegando ao fim desse belíssimo hora juntos. Em nome da EcoOne e também em nome dos focolares,
Sei que vocês são muito ocupados, empenhados, e eu gostaria de agradecer do fundo do coração por compartilhar a sabedoria pessoal de vocês, a sabedoria da tradição de vocês, longa tradição. E me parece que a Laudato Si, depois dessa conversação, nos emerge como um convite universal, cuidar da natureza, cuidar um do outro. E fazendo isso, sabedoria, depois do que a gente ouviu, criatividade e amor. Amor, 70 vezes está falado amor na Bíblia. Para caminhar num caminho, um caminho que todos nós é chamado. Onde sendo amor, talvez a humanidade pode restaurar dias de amor entre si e no resto da natureza. E descobrir o caminho do fio de ouro que existe entre os seres humanos e os seres vivos. E como Chiara Glubic coloca de forma bonita, tudo está em relação de amor entre as coisas. Tudo com tudo. Mas para a gente conseguir achar esse fio de ouro, a gente precisa ser amor. E com isso, eu gostaria de fechar esse webinar. E antes disso, agradeço mais uma vez nossos hóspedes aqui, nossos convidados, Dr. Shimali, do Irã, Reverend Dr. John Chrysavics, Archdeacon and John Chrysavics, de Constantinopla, Mr. Gopal Patel, trabalha na ONG com questões ambientais e também nas Nações Unidas. Eu saio aqui desse webinar mais forte, de alguma forma. Uma pessoa com fé e como cidadão. E eu compartilho esse sentimento que nós sentimos que podemos agora ter um potencial maior para transformações. Obrigado a todos e até. Thank you. Bye, guys. Thank you. Bye, Gopal. Bye, Shimali. Bye.